Deus. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Vocês estão prontos? Faz assim, ó. Põe o cinto. Que Deus vai acelerar coisas na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Bem, quero convidar uma pessoa especial, mais que especial. A nossa filha espiritual, a nossa amiga, nossa irmã, nossa pastora Fernanda, de lá da Califórnia. Para quem não sabe, é casado com o nosso pastor Douglas, é o casal que pastoreia a nossa igreja filha lá na Califórnia, Estados Unidos. Está passando umas semanas aqui. E ela vai trazer uma palavra para você. Então coloca o cinto, aperta o cinto, segura na mão do irmão, fala: meu irmão, se você não for comigo, tu vai ficar e a gente vai voar junto aqui, mas tem que ir junto, amém? Estende suas mãos aqui para frente. Te amamos, Pai, pela vida da tua serva, da tua filha. Nós amamos tanto a vida dela e do Douglas. Ele está lá cuidando da casa, cuidando da igreja, dos filhos espirituais lá. E nós pedimos agora, Pai, que o seu cuidado esteja aqui também. O Senhor tem trazido ela, Senhor, para este lugar, e ela tem feito coisas incríveis junto com o esposo. E essa noite eu peço que enquanto ela estiver ministrando, essa comporta esteja aberta lá nos Estados Unidos. Libera tudo aquilo que nós estamos orando, que eles têm pedido. Essa noite, Pai, durante a ministração, as boas novas cheguem naquela terra desconhecida, naquela terra diferente, culturas diferentes, mas o Senhor é o mesmo Deus aqui e lá. Então libera, Pai, o que eles precisam naquele lugar enquanto a palavra está aqui. Nos surpreenda esta semana que adentrar. Guarda cada um deles, Pai, que está lá, mas derrama, Pai, uma porção para nós através da tua filha aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Nossa, gente, é tão bom estar aqui com vocês. Ontem a gente teve o Entre Elas lá também na Califórnia. A nossa pastora Ana Paula participou e ela me falou uma coisa que me marcou. Nossa, como é bom estar com vocês. Eu me sinto em casa, não é, pastora? E eu sinto a mesma coisa. Quando eu chego aqui, eu me sinto em casa. Então, nossa, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer vocês pelo suporte que vocês são na nossa vida. Glória a Deus. Hoje eu quero falar, se vocês da mídia puderem me ajudar, eu quero falar sobre uma passagem que está lá em João 15. Nós fizemos um período de jejum lá na Califórnia, né? Nós fizemos 21 dias de jejum no início do ano. E esses 21 dias de jejum a gente falou sobre um único tema. Um tema que tem tudo a ver com essa parábola que eu quero ler com vocês, que está lá em João 15, no verso 16. E é uma chave espiritual. E essa chave espiritual, ela pode mudar tudo na nossa vida. Ela mudou tudo na minha história e na história do Douglas, quando a gente entendeu que aquilo era muito importante. E eu quero compartilhar um pouco com vocês. Então, lá em João 15:16, se você puder abrir a sua Bíblia, também está aqui, ó. Glória a Deus pelos irmãos da mídia, né? Aleluia. Está escrito ali, ó: não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto. E fruto que permaneça. Você pode dizer permaneça? Fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Existe uma coisa muito perigosa na vida espiritual. E o segredo está nesse versículo aqui. Existe algo muito perigoso que não é cair, não é falhar, não é nem passar por luta, porque isso todo mundo cai, todo mundo falha. Infelizmente a gente é humano, a gente passa por luta. Mas o mais perigoso na nossa vida espiritual é você desistir cedo demais. E a palavra diz que a gente precisa ter frutos que permaneçam. Nossos 21 dias de jejum foram sobre permanência, permanecer. Não é difícil você conhecer a Jesus,
Porque todo mundo já passou por algum momento de dificuldade, e no momento de dificuldade, quando o avião está caindo, até o ateu fala, meu Deus, né? Até o ateu clama a Deus. Então, conhecer Jesus não é difícil, mas permanecer na caminhada cristã, isso, meus irmãos, não é para muitos, porque a gente costuma desistir na primeira coisa que aparece, na primeira situação, na primeira dificuldade. E então aí Jesus está ensinando através de parábolas algo que é um segredo espiritual muito importante, que é para a gente não desistir. E o mais, gente, tem gente que não caiu, tem gente que está aqui, ó, que não caiu, mas cansou. E aí, desistir é o próximo passo. Mas desistir não existe no nosso dicionário, amém? Amém, aleluia. Tem gente que não falhou, tem gente que está aqui, está só pensando em falhar, mas está pensando em desistir. Então, gente, é uma linha muito tênue, você não precisa cair, você não precisa falhar, mas você tem que perseverar, você tem que permanecer. E muitas vezes, nós como seres humanos, a gente pensa em desistir, em várias áreas. E eu não quero que a gente caia nesse erro, porque muitas vezes a gente desiste justamente no momento que Deus ia dar a vitória para a gente, sabe? Naquela parte do processo que a gente estava chegando na linha de chegada, a gente cai. Vocês já viram corrida que o corredor está chegando, ele vai cruzar a linha, aí ele cai. E a gente muitas vezes é assim, aí a gente volta lá para o fim da fila. Muitas vezes a gente desiste, porque a gente não entende esta verdade que é que a gente precisa permanecer. E é por isso que Jesus fala sobre essa verdade nesse livro de João 15. Eu posso ler também o verso 4, pessoal da mídia? João 15, 4. Diz assim, ó. Acompanhem comigo, você que tem a sua Bíblia aí no seu celular. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Gente, no reino de Deus existe uma palavra que muda tudo, que é permanecer. Nós precisamos permanecer. Não é talento, não é visibilidade, não são palavras bonitas, é permanecer quando está tudo difícil. Na circunstância difícil, a gente tem que conseguir ter força para permanecer. Essa é a palavra do dia hoje que eu preciso trazer para vocês. Eu vim aqui domingo passado e o pastor e a pastora falaram, você não quer ministrar? E eu falei, peraí, deixa eu primeiro orar e entender o que a igreja precisa ouvir, porque eu quero falar, não alguma coisa que eu já falei lá na Califórnia, mas eu quero falar algo que a igreja daqui precisa ouvir. E não parou, não saiu da minha cabeça a palavra permaneça, permaneça, permaneça. E eu quero dizer para vocês, permaneçam, nem sempre é fácil, mas permaneçam em nome de Jesus. Não é fácil seguir ao Senhor, não é, mas Ele nunca disse que seria. Ele só disse que a gente deveria permanecer e os frutos apareceriam. A gente está aqui para ver frutos, irmãos. Amém? Então, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito contente, mas também com muito temor. Então, antes de começar, vou voltar um pouquinho e vou honrar meus pastores. O AP Luciano, a pastora Ana Paula. Vocês são ferramentas do Senhor e eu quero que a igreja saiba que esse casal foi usado para que eu permanecesse e para que o meu esposo permanecesse, para que o nosso chamado, ele não ficasse caído como ele estava. Glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês continuem levantando muitas pessoas em nome de Jesus. E essa igreja vai crescer e vai prosperar. E eu vou ver pessoas permanecendo em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, pastores. Eu quero honrar vocês porque nesses anos que eu estive lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, isso mudou tudo na nossa vida. Porque a gente veio para essa casa aqui em 2019, lá naquele predinho pequeno, né? E foi aqui em que o nosso chamado foi resgatado. Foi pelos pastores que o nosso chamado foi limpo, foi cuidado. E Deus mostrou para eles primeiro o que ia fazer.
E a gente simplesmente foi, sem saber o que ia acontecer, a gente simplesmente foi. Então, traz muito temor falar numa casa que me enviou, né, sem que eu soubesse o que ia fazer. Vocês não sabem, eu tinha $1.000 emprestado, uma passagem que foi milhas emprestadas que comprou, e um chihuahua, era tudo que eu tinha. Era eu, o Douglas, e isso que eu falei para vocês. Então assim, humanamente falando, a gente não tinha nada, mas espiritualmente falando, a gente tinha a verdade de permanecer. E não foi fácil, nunca é, mas permaneçam, porque não é fácil, mas vale a pena. Amém? Amém? É sobre isso. Então, gente, é fácil permanecer quando está tudo certo, quando você está vendo sinais visíveis, a vida está uma beleza, está uma uva, como dizem aí, né? É fácil permanecer assim, mas a fé que permanece é aquela que permanece quando não há frutos visíveis. Quando parece que você ora, e o Senhor, você não consegue escutar nenhuma resposta. Existe silêncio de Deus, vocês sabiam? Deus também fala e trabalha em nós através do silêncio. Então permanecer é difícil quando Deus está em silêncio. Quando a gente está no meio da tempestade, na bonança todo mundo permanece, é claro. Mas o nosso desafio, e é o que eu quero desafiar vocês, é que quando o tempo ruim, a dificuldade, a tempestade chegar, vocês lembrem-se de permanecer. Eu quero que vocês se lembrem de permanecer. E aí, o que a gente fez nos nossos 21 dias de jejum? A gente falou 21 dias sobre esse mesmo tema. Permanecer quando é mais fácil desistir. Irmãos, desistir é tão fácil. Abandonar o projeto que Deus tem na nossa vida é tão fácil. E eu não falo somente na parte espiritual, não. Eu falo em todas as áreas da nossa vida. É fácil desistir do nosso casamento quando o nosso cônjuge já está, né, não está do jeito que a gente queria. É fácil desistir de estudar quando está difícil. É fácil desistir dos nossos pais. É fácil desistir dos nossos sonhos. Eu vejo sonhos que foram colocados dentro de gavetas aqui, e as pessoas desistiram deles. Mas o Senhor não tem isso para vocês. O Senhor tem a permanência. E Deus há de abrir essas gavetas. E em nome de Jesus, sonhos serão resgatados. Porque o nosso Deus tem coisas grandes para a gente. Ele não tem desistência. Ele tem permanência. Você crê? Amém? Eu creio e eu vivo isso. Então eu quero falar sobre o coração do agricultor. Jesus falava por meio de parábolas, né? E até mesmo os discípulos em alguns momentos falavam: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Em alguns momentos Jesus parava e explicava para eles o que ele queria dizer, né? E então Jesus, ele falava em parábolas sobre permanecer. E eu quero trazer para vocês uma alusão ao agricultor. Quem é o agricultor dessa parábola? É o próprio Deus. Então, vou voltar no João 15, lá no verso 2, porque tem algo sobre o coração do agricultor nesta parábola. O agricultor é o nosso Deus. E olha só o verso 2, o que ele fala: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, sempre que eu li essa parábola, vocês também já devem ter lido, eu olhava para essa palavra aí, retira. Em outras versões ele fala corta, né? Eu olhava para isso e eu falava: nossa, Deus então pega a gente, joga fora, né? O agricultor, no caso, ele pega a gente, retira, ele corta, ele descarta a gente. Só que eu estou fazendo aula de grego, irmãos. Eu estou fazendo aula de grego e aí está um segredo. Porque essa palavra retira, ela não foi traduzida muito certa no contexto agricultura. Isso significa levantar. Então Jesus, na verdade, o coração do agricultor, vamos usar essa parábola de Jesus. O coração do agricultor não tem retirar você. Não tem no coração do nosso agricultor cortar você. Não tem isso. No coração do agricultor tem pegar você e te levantar. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. E aí eu não sei se vocês já viram a videira. Na agricultura da videira, quando o ramo cai no chão, ele não se desconecta. A videira é uma planta trepadeira, né? Então, ele não se desconecta. Quando o ramo cai, ele vai para o chão. Então aquele ramo ele fica sujo.
ele fica cheio de poeira, ele fica úmido, ele não dá fruto. Mas não porque ele está desconectado da árvore, mas porque ele está caído. E olha o coração do nosso agricultor. O agricultor vem, ele olha aquele ramo caído e ele não despreza aquele ramo caído. Ele pega aquele ramo, ele levanta aquele ramo, ele lava, ele limpa, ele cuida e ele reposiciona e ele coloca no lugar certo. E em nome de Jesus, hoje Deus está reposicionando ramos e colocando eles no lugar certo. Em nome de Jesus. O coração do agricultor, o nosso Deus, ele nunca quis deixar você caído, ver você ali no lamaçal do pecado e se afundando. Ele nunca teve isso pra gente. No coração do agricultor estava pegar a gente, limpar a gente e colocar levantado, colocar de pé, sabe, colocar no lugar. Deus vai posicionar pessoas, Deus vai reposicionar pessoas, nem sempre do jeito que a gente espera, do jeito que a gente ora, mas sempre do jeito que o agricultor quer. O agricultor, ele vê a colheita inteira, a gente só está vendo o nosso raminho. O agricultor vê a colheita toda, ele tem grandes coisas para nós. Ele não plantou nenhuma videirinha ali, nenhum raminho daquela videirinha por acaso. Os ramos que estão ligados à videira têm valor, você entende isso? Nós temos valor, em nome de Jesus nós temos que entender isso. Então, quando o ramo que estava no chão caído, o agricultor, não é que ele tira, que estava lá no verso 2, não é que ele tira, ele reposiciona, ele coloca lá no lugar, ele volta a dar fruto. Então tem gente aqui, pessoas que podem pensar, nossa, mas eu era tão... presa no passado, né? No passado eu era tão assim, no lugar que eu morava, no meu antigo trabalho. Aí pensa no outro relacionamento, na outra igreja. Deixa eu te falar, o Senhor reposiciona peças, o Senhor reposiciona pessoas, porque Ele quer que pessoas deem fruto. Então, se você pensa, eu não estou mais dando fruto, aceita que o Senhor te reposicione e volte a dar frutos. Para toda videira o Senhor tem frutos, Ele espera frutos. E aí eu quero te perguntar, por que será que Jesus escolheu uma videira? Por que Jesus escolheu uma videira? Ele podia escolher tanta coisa, ele podia escolher uma macieira, um trigo, ele podia escolher, sei lá, uma oliveira para essa parábola, né? Mas não, olha que curioso, ele escolheu a videira. E a Bíblia é tão fascinante, né, irmãos? Porque nada do que está na Bíblia é por acaso. Nenhum ponto e nenhuma vírgula das palavras do Senhor são por acaso. E Ele escolheu a videira, porque vocês sabem como é o plantio da videira? O cultivo dela? Ela não é uma árvore que ela cresce independente. Ela não é independente. Primeira característica da videira, ela não é independente. A gente depende do agricultor. A videira depende de alguém para ser cultivada. Inclusive ela não pode nem mesmo crescer e ficar no chão, porque no chão ela não dá fruto. Ela precisa de um negócio chamado treliça. Não sei se vocês já viram. É tipo uma madeira que sustenta ela. É tipo a gente com o Espírito Santo sustentando a gente, sabe assim? Então, Jesus escolheu a videira por causa disso. Não foi por acaso. Deixa eu escolher essa árvore aqui caída. Não, Ele queria ilustrar a nossa própria realidade. Ele queria ilustrar a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a videira, ela é independente. Independente. Aliás, ela não é independente, ela é dependente. Eu vou achar aqui porque eu escolhi, eu peguei várias coisas sobre a videira. Primeiro, ela é totalmente dependente, não se sustenta sozinha, precisa de suporte. No ramo de Deus é exatamente igual. Vocês já viram algum discípulo independente? Vocês já viram algum discípulo andando sozinho sem o mestre? Vocês já viram algum cristão que anda sozinho fazer alguma coisa? A gente precisa uns dos outros, e mais do que isso, a gente precisa do Senhor. A gente precisa uns dos outros. Honrem os seus pastores, honrem os seus irmãos, honrem a sua igreja, honre o seu cônjuge. A videira, ela não pode fazer nada sozinha, e nós também não. A gente precisa uns dos outros. Então, em nome de Jesus, Deus, Ele não escolheu por acaso a figura da videira. Ele queria nos ensinar coisas profundas. No reino de Deus não há discípulos independentes. A videira não cresce sozinha. Outra coisa,
Sabia que o fruto da videira, ele não nasce no tronco? Ele nasce nos ramos. Que coisa linda, né? E quem são os ramos? Somos nós. Nós somos os ramos. E Deus lá de cima, Ele escolheu: eu quero que os frutos nasçam de ramos humanos. Eu quero ramos humanos frutificando. Ele escolheu a gente por isso. Então a videira não foi escolhida por acaso. A videira foi escolhida porque nos ramos, que eles são forjados. Os frutos são forjados no ramo. E assim como o homem, assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. E assim também a videira dá frutos através do ramo, que somos nós. Olha que privilégio. Eu vou lendo a Bíblia e eu vou falando: Deus, eu não mereço tamanho privilégio. Ser chamado de teu filho, ser chamado de amigo de Deus, ser escolhido para dar frutos. Eu, tão pequena, tem tantos anjos no céu que 24 horas ficam louvando ao Senhor, falando santo, 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 exaltando a majestade dele. Mas ele escolheu a gente. Glória a Deus por isso. Não deixe que ninguém e nem nada fale ao contrário. Deus te escolheu. E se Ele te escolheu e Ele está te posicionando, aceite. Se Ele te colocou na treliça de novo, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Você crê, irmãos? A videira não é por acaso, não. Ele escolheu por um motivo. Que privilégio sermos nós, né? Outro motivo: a videira, ela tem que ficar permanentemente conectada. Então, se um raminho da videira que cai no chão naturalmente, ele sair do tronco, ele seca. Na mesma hora, a gente não pode se desconectar do tronco. E o tronco é o próprio Deus. Então, se a gente se desconecta do tronco, acabou a vida, a seiva para de fluir. Nós precisamos da seiva, nós precisamos da vida, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do nosso agricultor. E aí tem gente que vem com a ideia errada de que, nossa, eu não vou na igreja, mas eu oro todos os dias. Eu não vou na igreja, sabe? Mas Deus sabe do meu coração, Ele sabe. E é por isso que Ele deixou muitas e muitas e muitas passagens que a gente precisa estar conectado. Conecte-se, irmão. Nós precisamos permanecer. Não é fácil junto, imagine sozinho. Conecte-se. Que difícil falar isso. Conecte-se em nome de Jesus. Olha o que está lá em João 15:5. Vou falar de novo sobre João 15. No verso 5 ele fala assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Obra alguma. Ele não disse que a gente não ia poder realizar alguma coisinha. Ele não disse que a gente ia poder realizar alguma coisa sim, outras coisas não. Ele diz a obra alguma. Muitas versões eles falam nada. Nada podeis realizar sem mim. Não adianta, você pode tentar, mas a palavra diz: nada podeis realizar sem o agricultor. O agricultor está aqui hoje, meus irmãos. Você crê? O agricultor está aqui hoje pegando raminhos do chão, pegando algumas áreas da nossa vida que está lá suja mesmo, que a gente às vezes aparece na igreja, a gente é lindo na igreja, né? Na igreja todo mundo é maravilhoso, ninguém fala um palavrão, ninguém briga com o marido ou com a esposa. Na igreja a gente é perfeito. Só que a segunda-feira vem, né? E aí quando a segunda-feira vem, aquela coisa que você faz escondido, sabe? Quando ninguém está te vendo, é isso que o Senhor quer transformar. O Senhor quer pegar isso e reposicionar. O Senhor quer pegar isso e levantar. O Senhor quer pegar isso e mudar. O Senhor, isso é permanecer. Permanecer não é você vir para a igreja todo domingo, né? O pastor sempre fala, nosso AP sempre fala, o fato de você ficar na garagem 24 horas vai te transformar num carro? Não. Então você vir para a igreja todo domingo também não te transforma numa pessoa que é cristã. Nossa conversão, ela tem que ser de dentro para fora. E hoje o Senhor nos chama a, sabe, converter todos os nossos passos. Não somente esse que a gente vê, mas aquele lá fundo que só você e Deus conhece. Aquilo, sabe, aquela área que está bem escondidinha. É essa que o Senhor hoje quer pegar e quer dizer: permaneça, não desista, a rota é essa. Eu sou o agricultor. Não, você não está sozinho. Amém, meus irmãos?
Você não está sozinho. Então, o coração do agricultor não é cortar ramos fracos, não. É restaurar os ramos para que eles deem fruto. O ramo que está caído, ele não é desperdiçado, não. Ele continua dando fruto quando ele está no lugar certo. E eu quero profetizar que vocês estarão no lugar certo. Nós estaremos no lugar certo. Se relações, terminarem, amém, Deus está reposicionando. Se portas se fecharem, amém, Deus está reposicionando. Não importa o que aconteça, o Senhor nos reposiciona e nós não sairemos da posição que Ele nos colocou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é permanecer. Isto é permanecer. Ele não veio aqui hoje te cortar, Ele veio te levantar. Talvez alguém tenha entrando aqui se sentindo cansado, se sentindo perdido, pensando, que rumo eu tomo nesta área determinada na minha vida? E Deus te diz uma coisa: não vim para te cortar, não vim para te retirar, eu vim para te levantar e para que saibas que eu sou o seu Deus. Eu sou o agricultor, eu sou aquele que te reposiciona e faz você dar frutos e mais frutos e mais frutos para a glória do nosso Pai. Amém? Então, se você é esse que entrou aqui cansado, se sentindo no chão, Deus não veio encerrar sua história hoje, não. Deus veio te levantar e reposicionar você. Você pode olhar para o seu irmão e falar: permaneça, não desista. Essa é uma grande chave espiritual na nossa vida: permanecer. E quando a gente conhece ao Senhor, que é esse agricultor da parábola, não tem como. É igual Jó. Jó ouvia a Deus de ouvir falar dele, mas depois ele passou a ouvir de ter experiências. Eu quero convidar vocês a subirem esse nível e passarem a ter experiências com o Senhor, porque isso faz com que a gente não desista. Não pare no primeiro step. Continua, meu irmão, continua. Deus tem muito para nós. Deus tem muito para essa igreja. E eu sei que quando eu voltar dos Estados Unidos a próxima vez aqui, muitos e muitos ramos terão dado muitos e muitos e muitos frutos para a glória do Senhor, para a glória do nosso agricultor. Então permaneça, irmão. Não permaneça em Cristo só no culto de domingo, em nome de Jesus. Permaneça também na segunda, quando ninguém está te olhando. Eu falei isso, né? Quando você escolhe orar, mesmo quando você está cansado, você está permanecendo. Quando você escolhe ser dócil, ser manso com seu cônjuge, mesmo quando você já não está mais com aquela paciência, você está permanecendo. Quando você resolve perdoar alguém que pisou no seu calo mais de uma vez, você está permanecendo. Isso é permanecer. Quando você não é aquela pessoa mimizenta, porque a gente está na geração do mimimi, né? E permanecer é justamente não ser assim. É você continuar, porque Deus tem uma história para cada um de nós. E a gente não pode se deixar parar por causa de nada. Não tem essa de chegar no grande dia: mas é porque igual Adão e Eva, é porque a mulher que tu me deste. Não tem isso, não vai colar, meus irmãos. A gente precisa permanecer, independente das circunstâncias. E aí, eu quero dizer uma coisa: como permanecer é uma decisão, né? É uma decisão diária, porque vai vir muitas oportunidades para você desistir, tá? Vai vir muitas oportunidades para você, quer saber de uma coisa? Vou abrir mão. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós o permanecer. A gente precisa permanecer. E aí, quando a gente permanece, a nossa fé é forjada. E aí, eu quero falar com vocês, terminar essa mensagem falando com vocês sobre legado. Porque quando a gente permanece, a gente deixa um legado. Quando a gente permanece, a nossa fé, ela acaba constrangendo as pessoas, né? Uma vez eu estava lá, eu trabalhava na Caixa antes de ir para os Estados Unidos. E uma mocinha falou para mim: nossa, eu gosto tanto quando eu trabalho junto com você, porque parece que você consegue lidar com os problemas. Aí eu achei interessante, porque não é que os problemas não vinham, ela falou que eu sabia lidar com os problemas, né? Falei: não é que eu sei lidar com os problemas, é que a gente precisa permanecer, a gente precisa estar na posição, a gente tem que estar firme. E ela falou para mim, esses dias eu encontrei com ela aqui em São Paulo, e ela falou para mim: eu nunca esqueci daquilo que você me falou. E aí eu pensei, isso é legado, né? É quando você deixa alguma coisa, mesmo você não estando mais lá. Hoje eu não trabalho mais com ela, só que ela se lembrou de uma frase simples, humana,
O que pode fazer um legado espiritual na vida de uma geração? O que pode marcar? O que a gente pode mudar? Quantas vidas a gente pode transformar? A gente vê o telejornal, eu nem gosto de assistir, estava falando isso, porque a gente vê o telejornal e é só coisa horrível que acontece. E aí, tem algumas páginas que falam coisas boas que ninguém está falando. E aí fala de coisas boas, tipo da vacina que está tendo para a gente... pessoas que perderam os movimentos andarem, coisas boas que estão acontecendo no mundo. E eu olho para isso e eu falo, nossa, as pessoas, o mundo precisa conhecer Jesus. E por que nós somos escolhidos para ser a videira? Porque somos nós os escolhidos para fazer as pessoas conhecerem Jesus. Então não é a gente que se amolda ao que está no mundo, é o mundo que tem que ouvir da gente as verdades do alto. Nós somos peregrinos nessa terra. A palavra de Deus diz que a gente está aqui, mas a gente é passagem, peregrino, nossa pátria é o céu. Então quando a gente falar com as pessoas, a gente tem que falar como se a gente já tivesse morado lá. Não, irmão, aqui tá ruim, mas você não sabe de onde eu venho. Você não sabe de onde eu venho. Lá é maravilhoso. Lá o agricultor levanta a gente, ele não despreza ninguém. Então são essas as verdades que a gente tem que começar a colocar no mundo, né? E às vezes a gente fala assim, eu tô criando meus filhos, será que isso tá dando resultado? Ai, o meu marido isso, meu casamento aquilo, será que está dando resultado? Ai, eu estou servindo na igreja e ninguém fala comigo, ninguém me agradece, será que isso está dando resultado? Permanecer é isso mesmo, é você fazer quando ninguém está vendo. O Senhor está vendo o seu esforço no seu casamento, o seu esforço com seus filhos, o seu esforço no seu servir, o seu esforço no teu trabalho. Isso é permanecer. E Deus me trouxe aqui para dizer, permaneçam. E aí permanecendo a gente deixa legado. Deus, ele constrói legados aonde ninguém está olhando, sabe, é ali que a nossa fé é provada. Vocês podem colocar Gálatas 6:9 para mim, por favor? Gálatas 6:9. Gente, é tão lindo falar sobre legado. Às vezes tudo que a gente tem é uma palavra, né? E aí, se a gente permanece, aquela palavra, ela se cumpre. E isso aconteceu comigo, eu sou uma testemunha viva disso, porque eu falei para vocês, né, que eu fui enviada através dos nossos pastores, e eu nem sabia para onde eu ia, não conhecia absolutamente ninguém lá, a não ser o meu marido, o pastor Douglas, e o meu Quick, que é um chihuahua. Eu só conhecia eles dois quando eu cheguei, e eu não tinha absolutamente nada, mas eu tinha uma coisa, que era a palavra que me enviou. E aí, eu não sei se vocês sabem como a New Time Church começou, mas éramos 5 pessoas na minha casa, uma casa que eu tinha acabado de alugar, vazia, eu não tinha móveis, eu tinha acabado de chegar, não tinha nem dinheiro, como é que eu ia ter móveis? Então a gente falava, fazia eco, era ótimo pro louvor, mas não tinha louvor também, né? Só tinha 5 pessoas, e aí 5 pessoas, móveis nenhum, 2 edredons dobrados, um de um lado da sala e outro do outro lado da sala. Então quando as pessoas, os vizinhos passavam lá e olhavam, eu acho que eles pensavam, mas o que é isso? Aquilo podia parecer com tudo, menos com uma igreja. Podia parecer tudo, menos, Deus chamou a gente aqui para isso? Podia parecer tudo, não parecia uma igreja. Mas para mim parecia uma coisa, obediência. Para mim parecia obediência. E aí eu falava, bom, o Senhor me chamou, não conheço ninguém, vieram 3 pessoas para minha casa, glória a Deus, já são 5, vamos louvar. E o Senhor foi se manifestando, e a obra dele foi fazendo. Então às vezes, irmãos, fé é você permanecer mesmo quando não parece que vai acontecer alguma coisa. Às vezes você pode parar, olhar, pensar, nossa, mas eu estou fazendo isso, mas será que vai dar em alguma coisa? Vou desistir. Não desista, permaneça. Porque para mim, bem, parecia que não ia dar em nada aquela reunião. E a nossa New Time Church tem 3 anos hoje. Então, não parecia uma igreja, mas hoje é. Você entende? Você pode estar hoje, aqui, agora, vivendo alguma coisa que não parece ser o que você pediu para o Senhor. Mas se você permanecer, o Senhor tem poder para fazer acontecer lá na frente, no tempo dele. O agricultor é ele. Para nós cabe permanecer, e para ele cabe fazer o resto. Glória a Deus, que bom, graças a Deus que não é a gente que faz, é ele, né?
E aí, então, Gálatas 6:9, que eu tinha falado, eu vi que vocês puseram aí, ó, vou voltar para Gálatas 6:9. Isso é um princípio espiritual muito sério. Não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. A gente não pode desistir. Então, no reino de Deus tem a lei da semeadura. O futuro, ele não começa amanhã. Ele está sendo construído agora, por cada atitude, por cada decisão, por cada escolha. Tudo isso está plantando sementes. Então, meus amados, eu quero te dizer que o resultado, ele pode até parecer rápido. O resultado pode até tocar uma geração, assim, umas pessoas verem. Mas o legado é aquilo que toca muitas gerações, transforma muitas gerações. E o legado só acontece quando a gente permanece. Você sabe que em dezembro, agora do ano passado, os pastores sabem disso, a gente teve a oportunidade de ir lá na casa do Billy Graham, né? Na casa onde ele nasceu e também onde ele passou os últimos dias. Billy Graham, para quem não sabe, é um dos maiores evangelistas, né? Ele é tido como a pessoa que evangelizou tanto, quase como o apóstolo Paulo, né? E a gente foi encharcado de um amor tão grande ali naquele lugar. E a gente olhava e a gente falava, meu Deus, porque não tinha a ver com ele, porque ele pregava Jesus, mas tinha a ver com o legado que ele deixou ali naquele lugar, porque tinha muitas pessoas, 100% delas idosos, 60 a mais, 100% dos trabalhadores ali, e eles se doavam tanto, e eles pegavam na nossa mão, e eles falavam, você quer orar com a gente? E pessoas aceitavam Jesus, através de Billy Graham, que já morreu, gente. Então, assim, isso é legado, sabe? Eu vi mulheres de turbante, tirando o turbante, para aceitar o Senhor Jesus. Isso é legado. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso porque Billy Graham não desistiu. Porque a gente quer desistir? A gente não pode, ele permaneceu. Gente, ele pregou para Donald Trump. Ele pregou na Coreia do Norte. O maior público dele foi aqui no Brasil, lá no Maracanã. Eu nem sabia, eu aprendi tudo isso lá. Eu fiquei fascinada. O poder de um legado. O que um legado não faz com a gente, né? E aí, eu também me lembro, quando eu falo de legado, da Rua Azusa. Eu acho que vocês devem conhecer a história da Rua Azusa. O maior avivamento do século passado. É umas 5 horas dirigindo lá da New Time Church, essa rua. Eu e o Douglas já visitamos aquele lugar. Lugar mágico. As pessoas andavam do outro lado da rua e elas eram curadas, sabe? Milagres aconteciam. Foi um grande avivamento. E se eu perguntar para vocês quem era o nome do pastor daquele movimento, vocês vão se lembrar? Pouquíssimas pessoas se lembram. Ele não queria ser lembrado. Ele queria que Jesus fosse lembrado. Ele só queria permanecer. Irmãos, é tão simples, a gente dificulta. Isso, a gente só precisa permanecer. Você entende? E quando a gente permanece, a gente deixa um legado. Que seja um legado na sua casa, com seus filhos. Que seja um legado na sua família, com seu cônjuge. Que seja um legado onde você trabalha. Nem todo mundo tem o chamado para alcançar multidões igual Billy Graham, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa, e isso já vai ser legado. Você crê? Vocês podem colocar Hebreus, por favor, eu quero ler Hebreus 11:4. Está acabando, tá, pastor? Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Hebreus 11:4. Gente, Abel, que coisa linda o legado de Abel. Lá no Antigo Testamento, a oferta dele fala até hoje. Olha só, ele está entre os heróis da fé de Hebreus. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Olha que coisa linda. Minha versão fala que apesar de morto, a fé dele ainda fala. Gente, eu quero ser uma dessas. Não precisa do meu nome ser lembrado não, mas eu quero que o meu testemunho fale por mim, em nome de Jesus. E isso só vai acontecer se a gente permanecer. Só vai acontecer se permanecermos. Então, meus irmãos, eu queria que vocês permanecessem. Se você permanecer, o fruto vai vir. Se você permanecer, o legado vai vir. Se você permanecer, Deus vai
completar o que Ele começou. Sabe quem é o mais interessado em completar o que Ele começou? É Ele mesmo, o Deus que começou a boa obra. Por que a gente desiste no meio do caminho? O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Gente, Ele é um Deus de obras completas. Ele não faz pela metade. Se você está aqui achando que você serve um Deus que faz pela metade, meu irmão, me perdoa, você está no lugar errado. O nosso Deus, Ele faz por completo, não fica nada de fora e não fica ninguém para trás. E eu quero declarar que não deixaremos ninguém para trás, para a glória do nome dEle. Amém, meus irmãos? Ninguém vai ficar para trás. Legado é isso, é continuar falando mesmo quando tudo, sabe? Mesmo quando a gente não está mais lá, que nós deixemos um legado. Deus está levantando hoje homens e mulheres que vão permanecer, que não vão desistir, que vão obedecer. Eu estou olhando para esses homens e essas mulheres que não vão desistir, que vão permanecer, que vão obedecer, vão deixar um legado, vão ter frutos, os frutos vão permanecer também, porque quando você dá fruto, você permanece e dá fruto, o seu fruto é igual a você. Não tem como você plantar um pé de limão e você dar uma maçã, não. Então se você permanece e dá fruto, o seu fruto permanece também. E eu estou olhando para pessoas que permanecerão independente de qualquer circunstância, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler o último versículo da noite com vocês, está lá em João 15:16, eu já li esse. Se você é daqueles que fala, mas eu não sei se eu sou capaz de continuar, mas eu acho que não é isso que Deus tem para mim não. Não, eu acho que eu vou desistir. Não quero isso não. É muito difícil isso daí, é muito difícil. Se você é desses, Deus hoje está te balançando aí, tá? Porque olha que João 15:16 fala: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Gente, vocês entendem qual que é a ordem do Senhor? A ordem é, não foi a gente que escolheu, primeira coisa. O Senhor escolheu. Ele escolheu. Então já começa por aí. Às vezes a gente fala, sabe de uma coisa? Eu não vou mais. Eu vou desistir. Não adianta. Não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que te escolheu. Então a ordem é essa. Ele te escolheu. Se Jesus te escolheu, meu irmão, olha, é porque tem coisa na sua história que Ele ainda vai fazer. Tem coisa na sua história que Ele ainda não concluiu, mas Ele vai concluir. Então o ramo, ele não precisa provar que ele é digno da videira, só precisa ficar conectado, entende? Então esta é a ordem do Senhor. Quando a seiva passa da videira para o ramo, o fruto aparece. E como que aparece? É de um dia para o outro? É na hora que a gente sai do culto? É enquanto a gente está sendo ministrado? Não, Ele aparece no nosso dia a dia. Ele aparece no nosso cotidiano. Então o fruto da sua vida, meu irmão, que foi o Senhor que escolheu, ele ainda vai durar por gerações e gerações e gerações e gerações. E você não se sustenta pela sua força, você se sustenta pela escolha de Cristo. Se Ele escolheu você, Ele vai te frutificar também. Se Ele escolheu você, frutos virão. Se Ele escolheu você, é porque você é capaz de permanecer. Então permaneça, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, permaneça. Então se você sente que Deus está te chamando a permanecer em alguma área, quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar nosso AP para vir aqui também. Ele vai orar por nós, mas eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar a fechar os olhos e a pensar naquela área que você já estava pensando em desistir. Olha que coisa. No começo do culto, o AP falou alguma coisa para nós. Falou que Deus estava mudando e tocando em determinadas áreas da nossa vida. E aí depois a palavra vem e fala que a gente não pode desistir, que a gente precisa permanecer. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse nessa área que você está pensando em desistir, que você está pensando em não permanecer. Você já pensou que pode ser esse o momento que o Senhor preparou para que você continuasse e o seu milagre chegasse e o seu fruto viesse? O Senhor tem frutos para essa igreja, meus irmãos, e eu quero orar por esses frutos em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Aleluia. Se você receber essa palavra, meu irmão, minha irmã, se essa noite aqui, nessa casa agora, você se sentiu desconectado há muito tempo, você precisa conectar em Cristo, aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Eu vou falar algo bem na minha linguagem mesmo. Meu irmão, tá dando errado. Você já tentou de tudo. Tá ligado? Não tá dando certo. A palavra já falou com você. E você precisa dar um passo de decisão na sua vida. Ah, eu amo Deus. Amar todo mundo ama. Ah, eu acredito em Deus. O diabo também acredita. Agora conectada é bem diferente. E se essa noite você quer dar um passo, você que está assistindo no YouTube, deseja dar um passo de fé, aceitar Jesus levantando a sua mão como o único suficiente Salvador da tua vida, só levanta a mão e dá um sinal. Uma pessoa da igreja vai orar por você, e você no YouTube entra no chat e fala aí que o pessoal vai interagir com você agora, vai orar por você, vai pegar o seu telefone e vão orar com você depois. Alguém no nosso meio hoje deseja voltar para Jesus ou aceitar Cristo como Salvador? Só dá um sinal com a sua mão. Está tudo certo? Alguém? Alguém? Amém. Ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo. Não ensaia mais o que Deus pode fazer para você agora. Não ensaia algo que você pode fazer para Ele também agora, em nome de Jesus. Então, eu quero que você coloque a mão no teu coração agora, curva a sua cabeça. Faça a sua oração racional agora. Olha as áreas que você precisa ser tocado. Por favor, olhe. Aonde não tem mais o fluir, a seiva espiritual, aonde ela não tem tocado? Qual é a área da sua vida? A pastora falou algo muito interessante. Eu trouxe uma reflexão. Não olhe para mim, continue orando, só ouve. Eu tenho uma planta em casa, ela é uma trepadeira. Ela só dá folhagem, não dá fruto nenhum. É muito bonita. E esses dias aconteceu de a gente mudar ela de lugar, e ela começou a secar. Às vezes a gente é assim. Às vezes o diabo quer fazer com que você ache que onde você está, não é sua escolha, você vai gerar fruto. Você pode gerar o seu fruto, as suas folhas diferentes, suas folhagens. Mas em Deus você não está gerando o fruto que deveria. E às vezes a gente mudando de localização, tanto geográfica, espiritual, emocional, a gente acha que está tudo certo, acha que vai gerar fruto, acha que está tudo bem. O sorriso, às vezes as dores no silêncio, às vezes até um momento prazeroso de algum momento que nos contribui na nossa ausência de algo, nos supre, mas ainda assim não é os frutos. Essa noite, com essa palavra, ela falou tanto comigo, até para os trabalhadores desta casa, para quem está ouvindo. Para de ser visto folhagem bonita no chão. Deixa o Espírito te erguer e te colocar na posição que você foi chamado para ser. É em cima da circunstância. Sobre o legado, que ela falou é muito sério. E eu quero deixar um legado sobre a vida dos meus filhos, sobre a igreja, sobre a minha família, sobre a minha parentela. Para onde eu passar, eu quero deixar um legado, mas não um legado do Luciano, um legado de Cristo através de mim. E você? Deseja hoje isso para a sua vida?
Se a sua vontade é crescer espiritualmente, amém, glória a Deus, se levante hoje. Se a sua vontade é crescer financeiramente, meu irmão, primeiro dê frutos espirituais. Você pode até dar fruto financeiro, mas você vai ter muita frustração, porque você não vai conseguir lidar, como ela falou também, a pastora. Os problemas vão vir. Quando você permanece em Deus, Ele te dá habilidade para lidar com eles. Sem Deus, não tem seiva passando e conectando nosso espírito para direcionar e trazer discernimento. Deixa eu te falar algo. Eu escutei esses dias de um pastor amigo nosso na rede social, Andrei Alves, da igreja da cidade. E ele falou assim que ouviu um podcast de um cara cego, que falou assim: eu gosto de ser cego, adoro ser cego, eu desfruto dos benefícios que tem para mim, na minha deficiência, mas eu tenho medo de entrar na igreja, porque se eu entrar lá eu posso voltar a ver, ou enxergar, e eu não entro na igreja por conta do poder que tem lá dentro. Se a pessoa que não conhece Jesus sabe do poder que existe dentro da casa dele, e você que está na casa dele, que permanece nele, não sabe o poder que flui. Quero te dizer algo, meu irmão. Até o ateu sabe o poder que existe de Deus dentro da igreja. Eu escutei uma vez uma pessoa, um amigo, ele é motoqueiro dos doidão, a gente fala bicho grilo, e ele sempre brincou comigo, a gente trabalhou em algumas advocacias junto, e ele falava assim, me chama de Lulu, Lulu, se eu for para a sua igreja, vai manifestar demônio em mim. Eu falei, imagina, eu me conheço, se eu for para a sua igreja, a igreja vai me libertar das coisas que eu não quero ser liberto. A pessoa que não sabe quem ela é, mas ela sabe quem Deus é, tem medo do poder que atua dentro da igreja. E você, meu irmão, tem medo do quê? Por que você está com medo se essa noite é sua? Deus só quer te levantar. E através de tudo que eu falei, que tudo que foi pregado, nessa seiva espiritual há um poderio passando, penetrando, entrando sobre você, na sua veia, na sua casa, na sua artéria, na sua mente, no seu coração. É o poder do Espírito Santo em atuação. E hoje Ele vai fazer algo na sua vida agora. Então levanta a sua mão, começa a declarar agora, porque eu creio que vai haver cura agora, em nome de Jesus. Eu creio que vai haver manifestações do Espírito sobre a sua vida. Você que não conseguia mais orar, vai voltar a orar. Você não conseguia mais olhar para a sua Bíblia lá, você vai conseguir olhar para ela. Você não conseguia mais abrir ela, você vai abrir ela. Você que deixou de ler livros, vai voltar a ler livros. Você está pronto para orar? E eu quero convidar você a fazer algo diferente hoje. Você está pronto para isso? Olha para o teu irmão e fala assim: você está comigo? Não, tem que falar com fé, meu irmão. Desse jeito você vai fazer ele ir embora. Você fala: você está comigo? Fala com mais convicção. Porque se você falar baixinho para ele, parece que nem você está do lado dele. Fala assim: você está comigo? Você topa fazer uma oração alta? Vamos dar voz ao milagre? Você está pronto, meu irmão? Você está pronto, minha irmã? O diabo tem feito muito barulho no seu ouvido. Agora você vai fazer barulho no ouvido dele. Você vai orar, vai declarar, vai profetizar, vai pegar na mão de uma pessoa, vai fazer alguma coisa. Sai do teu lugar, vai orar com alguém. Mas hoje, os ramos vão se levantar. Hoje o fruto vai nascer. Hoje vai nascer uma nova história sobre a tua vida. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Nós declaramos agora sobre esta casa, sobre estas vidas, sobre casais, sobre finanças, sobre vidas espirituais, que
que não estão mais como entraram neste lugar. Profetizamos agora que toda arma do maligno, todo dardo inflamado, todo trabalho, toda feitiçaria, oração contrária, cai por terra agora e se levanta uma geração, uma igreja, um novo tempo, uma nova história de um povo que ora. Mais o teu espírito. Aleluia. Derrama. Orabandeo sobronerá. Aleluia. Oh. Mais o teu Espírito, Senhor. Mais o teu Espírito sobre esta casa, sobre a vida deles. Mais, Espírito Santo, derrama mais. Mais. Oh. Se você sentir de orar por alguém, sai do teu lugar. Vai orar. A cara está na mão dele. Vai orar, faz alguma coisa. Profetiza. Não é o fim, irmão. Não é o fim, irmã. Às vezes a gente acha que acabou tudo. Às vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo mais, que a sua oração não é atendida mais. Às vezes você está pensando em desistir, parar, como foi falado. Eu sei que não é fácil. Eu não conheço a sua casa, eu não sei como está lá. Eu não sei como estão as suas contas, eu não sei. Posso acreditar que não está fácil. Você está no vermelho, está devendo. Teu filho não está aqui, tua filha não está aqui. Teu emocional não está bem. Porta não se abre. Está ferido com outra igreja. O casamento não está legal. São fases, né? É ou não é? São cenários, né? Eles vêm, eles nascem, eles aparecem. Eles não avisam, não mandam carta antes, não mandam WhatsApp. Ele simplesmente chega. Desestrutura a gente. A gente perde o chão. A gente não sabe como lidar com tudo isso. E aí a ferramenta que a gente tem é chorar. A única coisa que nesse momento de abalo é chorar. É a hora que você, como a pastora falou,
você cai no chão. Quando ela foi falando, eu fiquei imaginando os ramos no chão, porque um cara que mexe com arte, sou desenhista, fico imaginando os ramos no chão, fiquei imaginando um monte de coisa. É assim que eu me senti muitos anos. Às vezes é assim que eu me sinto. O pastor também passa por isso. Às vezes eu me sinto assim. Tem dias da semana que eu me sinto largado no chão, um ramo cheio de sujeira. E aí quando ela falou isso sobre se levantar, meu Deus, e hoje eu orei aqui para Deus me levantar, me sustentar todos os dias. Que às vezes eu sou egoísta, porque às vezes eu quero para mim do jeito que eu quero. Às vezes você também é assim, do seu jeito. Se não for a geração, o século do mimimi, briga de força, cabo de guerra, quem está mais certo, um podcast dentro de casa, um podcast no ambiente profissional, que não leva a lugar nenhum, só desgaste, sai arrebentado da reunião, sai arrebentado de podcast familiar, e a gente chega na igreja arrebentado, e aí a hora que você chega aqui, é a hora que o seu egoísmo tem que estar lá fora. Porque Jesus não foi egoísta. Ele olhou por você. Ele fez por você. Ele decidiu tirar a sua túnica, colocar uma toalha, pegar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos, sabendo que um ia negar por 3 vezes, saber que o outro ia levantar da mesa, ia trair ele, saber que depois eles iam fugir. Ele sabia de tudo isso, mas ele permaneceu, porque ele deixou um legado. Falou assim: a minha igreja, no dia 15 de março, às 20h24, vai estar me adorando, e a pastora Fernanda falará sobre sobre a minha vida, sobre a permanência dos meus filhos em mim. Então eu vou à morte de cruz, eu preciso ir lá. E aí entra aquilo para complementar na sua vida, não pregando o que ela pregou. Um ramo caiu, na crucificação, mas ao 3º dia o ramo se levantou. Olha para o teu irmão e fala assim: o ramo caiu, Jesus caiu, não em pecado, ele foi morto, mas ao 3º dia, faz assim com o dedinho para ele, ao 3º dia, ele se levantou. E sabe da cereja do bolo? Fala para ele: sabe da cereja do bolo? Nesse levantar dele, você se levantou com ele. Vale ou não vale permanecer? Amém? Deus é bom? Em todo o tempo Deus é bom. Amém? Tá aí já? Conseguiram? Conseguiu? Não? Por que não? Você falou com ela? Tá orando? Então vai lá falar com ela. Recadinhos bem rápido. Quinta-feira, quem não veio na quinta-feira ainda? Levanta a mão. A igreja inteira, né? Meu irmão, quinta-feira, vem. Acende a luz, por favor. Quero ver o rostinho do povo. Eita glória. Haja luz e ouve luz. Quinta-feira, vem na quinta-feira, irmão. Um culto de fogo, dons, manifestações do Espírito. Fique em paz. O máximo que você vai ver é um irmão voando.
anjo voando, passeando. Calma, tô brincando. Amém? Mas vai, né? Que acontece. Amém? Então, meu irmão, venha nas quintas-feiras às 20 horas. Vai ser bênção para você nutrir o teu espírito. Porque aí a preocupação que a gente tem, de domingo até o outro domingo, seu intervalo de domingo até domingo, como é que você tem reagido? Então, tem que ter um posto no meio de uma estrada, um posto de gasolina para abastecer, não é? Você não consegue encher o tanque para ir para uma cidade tão longe. Você tem que fazer paradas, não é assim? Então esses são os momentos que a gente tem para a gente nos abastecer da palavra. Amém? Eu não quero encher a igreja, eu quero nutrir o teu espírito, encher você de palavra e de conhecimento. Amém? Deus é bom? Em todo tempo Deus é bom. E aí? Negativa? Já passou? Tem que passar agora. Passa agora, é sério. Segura aí, gente. Passa lá para a pastora. Cadê o Tiago? Corre, Tiago, vem aqui. Você saiu daqui, cara. Vem. Uma salva de palmas pro Tiago. Já leva aí. Fala assim pro teu irmão do lado, assim, ó. Se você não tiver nada para fazer agora, começa a criar agora. Me chama para comer uma pizza. Você está profetizando, dando a ideia para ele, né? Ele tá, às vezes está lá. Tira ele um pouco do espiritual, traz ele para o carnal. Fala, meu irmão, quero comer uma pizza, me chama. É, irmão, crente é assim, amém? Mídia, ficar conectado aí, tá mandando aí, tá? Vamos lá. Eu quero que a igreja, se você não quiser, tudo bem, mas se você puder e quiser, amém. Eu quero abençoar a vida da nossa pastora e do nosso pastor. Então ela vai colocar o Pix aqui. E eu quero que você faça um Pix agora, se você puder, com o seu celular. Faça um Pix na conta deles. Pastor, eu tenho dinheiro. Cadê a urna? Traz a urna para cá. Se você tiver dinheiro, faz uma oferta. Porque, meu irmão, eu quero honrá-los. Amém? Ela vai voltar. Que dia que você vai embora, Fê? Quarta-feira ela vai embora. Vai voltar para a terra dela lá. A terra dela é aqui, mas ela vai voltar para os Estados Unidos. Mas eu quero honrar a minha pastora. Se você puder fazer isso, meu irmão, abençoar a vida dela e dele, fazendo uma oferta de generosidade, eu acho que isso já começa a falar o que nós aprendemos na direção do culto, na palavra de dízimo, oferta do ministro Flávio. Amém? Então, a oferta de quem que ficou falando? De Abel. Amém? A oferta de Abel falou. Não é a oferta só, mas é o gesto. Deixou um legado falando. E nós precisamos honrar, criar esse hábito cultural de honrar pessoas. Amém? Então, tá aí na tela já? Passou? Já passou? E aí, mídia? Pode ser simples mesmo. Fique na linha. Sua ligação é muito importante para nós. E antes de desligar, como que é que fala lá? Faça uma avaliação do nosso atendimento também. Aí, ó, Pix. Vai lá, faz um Pix aí. Vocês têm uns 10 minutinhos aí, 5 minutinhos para fazer rapidinho. Tem a urna aqui, ó. Quem quiser trazer oferta em dinheiro, pode trazer aqui, por favor. Nossa, pastor, você está fazendo isso, meu irmão? Seja crente, tá bom? Antes de criticar, haja em fé. Depois você pode fazer crítica que você quiser. Amém? Eu não estou aqui para ser religioso, eu estou aqui para ser ousado na fé. Amém? Então faça aí, pega a sua câmera, faz o seu Pix aí, tal, pega o seu celular, honra eles aí. Não precisa ser muito não, meu irmão, o que você tiver. Ah, pastor, eu não tenho, tá tudo bem. Se você tem e fala assim, eu não aceito, então você está fora da palavra. Amém? Então, aqui, ó. Amém? Deus é bom. Aleluia. Mano, você veio. Cara, como é bom te ver aqui, cara. Tudo bem? Tá firme?
Esse rapaz aceitou Jesus quinta-feira. Aleluia. Deus é bom. Quem aceitou Jesus semana passada, no domingo? Levanta a mão. Quem foi que aceitou Jesus no domingo passado? Você está aqui? Não voltou, né? Não voltou. Voltou? Não voltou. Quem aceitou Jesus semana passada, no domingo passado, não pegou lembrancinha, procura a irmã aqui, ó, ministra Pamela. Ela vai dar uma lembrança para você. Que às vezes a pessoa aceitou Jesus, ela vaza. Tipo, né, agente secreto, ninguém pode me ver. Não, meu irmão, vai com calma. Amém? Deus é bom? Você está pronto para ir para sua casa, comer sua pizza? Todo mundo canta aquela musiquinha, né? Comer na casa do pastor, comer na casa do pastor, comer na casa do pastor. É o quê? Hoje não dá. Comer na casa do irmão. Aí sim, né? Amém? Levante suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por este culto, por esta noite especial. Nós te louvamos porque o seu amor, Pai, é eterno, não oscila e permanece em nossos corações. Conduza cada um debaixo da tua graça e do teu poder. Uma semana poderosa, cheia de testemunhos, verdades. Senhor, novo começo, uma nova história sobre vidas. Nós declaramos agora frutos nascendo, testemunhos chegando. Nós te glorificamos por isso em nome de Jesus. Nós honramos, Pai, a vida da pastora Fernanda, pastor Douglas, os filhos daquela casa. Que o Senhor guarde eles, leva ela, Pai, debaixo da sua graça, do teu poder. Conduza, Pai, ela e a família, Pai, em segurança para os lares. Nós te louvamos por isso. Que o Senhor, Pai, acrescente conhecimento, verdades, fogo do teu Espírito sobre aquela igreja, Senhor. Que aquela igreja seja um lugar de aprisco para pastores feridos, famílias feridas. Que seja uma rede de apoio, mas um lugar que vai trazer um avivamento sobre aquela região. Nós declaramos agora em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todo sempre. A igreja diz? Amém? Mulheres, se você deseja tirar uma fotinha lá no nosso painel de foto, algumas irmãs não conseguiram tirar ontem, você não veio, mas deseja fazer uma foto, fica à vontade, vai estar o painel lá, a cadeira para você sentar e fazer a sua foto. Vão em paz, Deus abençoe, amo vocês. E recadinho, orem por nós, eu e a pastora Ana Paula, nós vamos estar de férias, 15 dias, vamos viajar, ver o nosso filho lá na Áustria. Então quero que você ore pela nossa vida, pela nossa ida, a nossa volta. E eu tenho certeza que a igreja está em boas mãos. Venha cultuar com o Senhor, venha cultuar com o irmão, e vai ser bênção na tua vida em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus, amém?